oportunidade está com o pregador André. Enquanto André se aproxima, é o nosso pregador de hoje à noite, eu queria chamar aqui o pastor Gedeon Júnior para vir orar pelo nosso pregador. Amém? Crianças, agora, ó, passa o zipinho na boca aí. Abra bem os olhos, bem os ouvidos, e nós vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Glória a Deus. Tudo com crianças fica muito bonito, né? Tudo fica muito bonito. Senhor meu Deus, aqui está o André. Com certeza, Senhor, está em tua presença. Agora, Senhor, toma conta do nosso coração, para que possamos ouvir tudo aquilo que tu tens à nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a tia Adriana pelo convite e agradecer a pastora Eloide e o pastor Gedeon Júnior pela confiança. Bom, hoje eu vou trabalhar com o tema Jesus caminha sobre as águas. Foi-me passado 2 textos, mas eu escolhi Mateus 14, versículo 22 ao 33. Então, convido os irmãos a ficarem de pé e abrir o texto que está em Mateus 14, versículo 22 ao 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espere mais um pouco. Não. Bom, vamos ler agora. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, esse daqui é o texto e agora eu quero falar sobre... Não, os irmãos podem se assentar. E agora eu quero falar sobre o contexto, que é a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Como vocês estão vendo aí na tela, os 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o contexto da história. E o que acontece nesse contexto? Jesus sai dali num barco, nas margens do Mar da Galileia, que é o mesmo, do Lago de Genezaré, e Jesus vai para um lugar deserto. Mas as pessoas souberam onde Jesus estava. E ele começou a curar uma grande multidão, como vocês estão vendo aí. E Jesus, ele ficou com muita pena deles e começou a curar eles. Aí um dos discípulos de Jesus chegou nele e disse, mestre,
nós temos que mandar essa gente embora, porque já está ficando tarde, eles estão ficando com fome e esse lugar é deserto. E Jesus disse: não, nós não vamos mandar essa gente embora. Vocês mesmos dão comida para eles. Mas um dos discípulos falou para Jesus: mestre, nós não temos muita coisa, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pede para levar esses 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega esses 5 pães e 2 peixinhos e levanta para o céu e dá graças a Deus. Ele faz uma oração e esses pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, se multiplicaram. E eles alimentaram mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Porque naquela época não se contava crianças e nem mulheres, só os homens. Então vamos supor que cada homem tinha uma mulher e uma criança. Só aí, os 5 pães e 2 peixes alimentaram cerca de 5.000 homens. E aí na tela mostra os discípulos dando comida para mais ou menos 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. E depois disso vem o texto que a gente acabou de ler. Jesus mandou os discípulos irem para outra banda do lago, para o lado oeste. Enquanto os discípulos iam para outra banda do lago, como Jesus mandou, ele ficou despedindo o povo, como vocês estão vendo aí. E, crianças, para vocês terem uma noção, esse despedir o povo é tipo, quando acaba o culto, as pessoas ficam lá no hall, na garagem, conversando. Foi isso que Jesus estava fazendo. Ele estava conversando com o povo e despedindo o povo. Depois daí, Jesus foi orar. Ele subiu num monte a fim de orar sozinho. Ou seja, ele foi orar no monte. Como vocês podem ver aí, ele está indo orar e ele está ali orando. Enquanto isso, os discípulos estavam viajando. Como Jesus tinha dito. E eles estavam viajando. E eles andaram até o meio do lago. Quando chegou no meio do lago, veio uma grande tempestade. Enquanto isso, Jesus estava orando. E Jesus orou as 3 vigílias. Tanto que na Bíblia fala que a 4ª vigília foi chamar Jesus. E no meio do lago veio uma grande tempestade. E nesse barco tinha todos os discípulos. Não todos, mas tinha os discípulos. E enquanto isso, Jesus estava orando. E a 4ª vigília foi chamar Jesus e ele foi andando em cima da água. Imagine, irmãos, vocês estarem dentro de um barco à noite e numa grande tempestade e vocês verem uma pessoa andando em cima da água. Aí, quando eles viram Jesus andando em cima da água, eles pensaram que era o fantasma e gritaram de medo. E Jesus olhou para eles e disse: sou eu, Jesus, não precisam ter medo. Mas eles não sabiam se era realmente Jesus, porque numa grande tempestade, eles estavam muito desesperados e não sabiam se era realmente Jesus. E Pedro disse: se o Senhor é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando até onde o Senhor está. E, irmãos, Pedro foi até bem corajoso, porque eles não sabiam se era mesmo Jesus. Então ele desceu do barco num mar que estava revolto, numa grande tempestade. Ele foi até corajoso. Aí ele desceu do barco e foi andando até Jesus. Mas aí, enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo bem, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele sentiu a força do vento, aí ó, como está mostrando aí na tela, ele estava andando em cima da água. Mas quando ele começou a ficar com medo, ele começou a afundar.
ele começou a afundar, como mostrei na tela. Ele começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele pediu socorro, Senhor. E Jesus rapidamente estendeu a mão para pegar ele. Quando eles viram que era realmente Jesus, o Pedro e Jesus subiram no barco e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. É como mostrei na tela. Agora, aqui eu tenho, no meu bolso, eu tenho uma moeda de 50 centavos. Uma moeda de 50 centavos. Tá vendo? Uma moeda de 50 centavos, irmãos. Aqui, ó. E eu vou chamar um participante aqui para fazer uma participação. Eu vou ver aqui, analisar. Eu acho que eu vou chamar um povo ali, ó. Vem. Emanuel. Pega essa moeda e joga dentro desse copo. É desse. Afundou ou boiou? Não, afundou. Boiou? Afundou. Pode descer agora. Bom, aqui, irmãos, a moeda afundou. Por que afundou? Porque a lei da gravidade diz que afunda. E por que a moeda, que não pesa nem 50 gramas, afundou e Jesus não? Pedro não. Porque Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, se Deus fez Pedro andar sobre as águas, ele é poderoso. Tanto que quando eles entraram no barco, os discípulos adoraram Jesus, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. E o que nós aprendemos com essa mensagem? Nós aprendemos que nós temos que confiar em Deus. Por quê? Porque Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas ele, quando ele olhou para o problema, para a tempestade, ele sentiu a força do vento e começou a afundar. Então, esse foi o erro de Pedro. Por isso, aí, irmãos, para vocês terem uma grande noção, quem aqui já foi no zoológico? Para vocês terem uma noção, o Mar da Galileia, que teve essa tempestade, ele tinha 21 quilômetros. Isso daqui é mais ou menos daqui lá no zoológico. Então, olha como é longe. E o Mar da Galileia, ele na verdade não é um mar, ele é um lago. Mas pelo fato dele ser tão grande a ponto de chegar a 21 metros, 21 metros, tá certo? 21 quilômetros, ele é considerado como um mar. E Jesus, ele andou esses mais ou menos 11 quilômetros, que é aproximadamente a metade do lago, para achar os discípulos. E voltando aqui. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus. Segunda coisa, nós temos que aprender a obedecer e crer em Deus. Por quê? Porque no início do texto, Jesus manda eles irem para outra banda, para o lado oeste do lago. Jesus em nenhum momento falou onde eles iam chegar, nenhum momento disse isso, só mandou e eles obedeceram. Ou seja, então eles creram, eles acreditaram em Jesus que eles iam chegar em algum lugar. Então eles obedeceram e creram em Jesus. A segunda e a terceira, nós temos... Não tem. Agora, eu convido os irmãos a se levantarem. E eu quero agradecer a minha família que veio aqui, né, naquela área bem ali. Quero agradecer a minha família que veio ver minha pregação. E agora nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa palavra. Abençoe cada um que esteja aqui. Abençoe. Que todo mundo vá para casa cheio da sua presença. E abençoe cada um de nós. É isso, irmãos. Agradeço a oportunidade.
Que bênção, né? Nossas crianças também pregam. Glória a Deus. Eu creio que muitos aqui têm a oportunidade também de estar pregando, né? Até na igreja, na escola, em casa, para a família. Podeis assentar, irmãos. Mesmo sentados, eu queria falar aqui. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Se você está aqui hoje, né, você veio aqui, você recebeu um convite para estar aqui, talvez de uma de nossas crianças, né? Hoje, Deus trouxe essa mensagem para o seu coração, né? Ele veio dizer para cada um de nós que Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele acalma os nossos problemas, né? E se Ele não acalma os nossos problemas, Ele acalma o nosso coração para enfrentar os problemas. Ele é um Deus que Ele nos provê, Ele nos sustenta. E Ele hoje está te chamando para vir participar, para entrar no barco e seguir a viagem navegando com Ele. Eu queria chamar aqui à frente, quem quer aceitar Jesus e quer entrar nesse barco com Jesus e deixar que Ele pilote sua vida, que Ele comande. Vem aqui à frente, ou então estenda sua mão aí onde você está. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus está te convidando para entrar no barco junto com Ele e deixar que Ele tome o controle da sua vida. Se você está aqui, está em dúvida, é com você mesmo que Ele está falando. Você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Tem crianças para aceitar Jesus. As crianças que levantaram a mão, vem aqui à frente, ó. Só as que levantaram a mão. Não, aqui na frente do barco, aqui na frente do barco. E adultos? Nós temos adultos? Venha, não duvide não, é com você que Ele está falando. Aleluia. Que Deus te dê outra oportunidade. Vem, Eliel, você está levantando a mão para aceitar Jesus? Criança é assim mesmo, tá? Eles não são netos. Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? Então, por ser filhos de pessoas que seguem a Jesus, eles não são... eles não aceitaram Jesus ainda. Alguns já aceitaram e vão aceitar novamente, não tem importância. Mas o que eu quero dizer é que essa escolha que eles estão fazendo aqui é importante para a vida deles, né? Eu aceitei Jesus, eu também era criança, né? E eu estou aqui, glória a Deus. Muitos aqui aceitaram Jesus quando era criança, não é? Quem aceitou Jesus aqui quando era criança, levanta a mão. Olha o tanto. Levanta bem alto. Pois é, crianças. Então, ó, todo mundo aqui que está aqui na frente, a igreja fica de pé. A igreja fica de pé. As crianças que estão aqui para aceitar Jesus. As crianças que estão aqui para aceitar Jesus, fechem os olhos. Feche os olhos. Repita com a tia. Senhor Jesus, eu estou aqui para te aceitar como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, não deixe que eu me afaste do teu caminho. Segue comigo no barco e comanda a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Igreja, estenda a mão para cá. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Senhor, cada uma dessas crianças que te aceitaram agora como suficiente Salvador. Que elas cresçam, Senhor Jesus, em sabedoria. Que elas cresçam, Senhor Jesus, seguindo o teu caminho. Que nada os afaste de ti, Senhor. Que eles estejam constantemente na tua presença, na tua casa. Abençoa as suas famílias com toda sorte de bênção. E que elas estejam alcançadas também. Que quem ainda não tem o Senhor no coração possa aceitar através dessas crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém.
Podeis assentar. Vamos assentar todo mundo no lugar? Todo mundo no lugar?